dia na história, com Carlos Bastos. Mr. Gorbachev, tear down this wall. I have a dream. Aqui, posto de comando do movimento das Forças Armadas. Sim, é fazer a conta. Houston, we have a problem. Yes, we can. And now for something completely different. A 12 de setembro de 1940, em plena Segunda Guerra Mundial, a França estava ocupada pelos nazis. Apesar disso, como acontece em quase todas as guerras, os momentos de alguma normalidade sucedem-se e, por isso, não foi estranho que um adolescente francês tenha resolvido ir passear pelo campo com os amigos e o seu cão. Só que este simples passeio levaria a uma das descobertas arqueológicas mais importantes e impressionantes de todos os tempos. Marcel Ravidat era um aprendiz de mecânico, com 18 anos na altura, que tinha um cão com um nome apropriado, chamado Robô, e que, um belo dia, decidiu ir dar uma volta com mais 3 amigos pelas colinas perto da sua casa, no sudoeste da França, já relativamente perto de Espanha. Ora, durante o passeio, o cão, o Robô, desatou a correr para um buraco que tinha sido criado por uma árvore caída. Os rapazes correram atrás e, ao ver o tamanho do buraco, mandaram algumas pedras lá para dentro e pareceu-lhes efetivamente que era grande e fundo. Por isso, não arriscaram entrar. Em vez disso, contaram ao seu professor, que resolveu chamar um especialista. No fundo, o que os rapazes tinham descoberto foi o que ficaria conhecido como as pinturas rupestres de Lascaux, que terão entre 17 e 20 mil anos. Portanto, são do final da Idade da Pedra e são descritas de forma consensual como o berço da arte. E o que seria da humanidade sem a arte? Mas voltemos a 1940. O tal especialista percebeu imediatamente a importância da caverna. Na verdade, estamos a falar de um complexo de cavernas que contém mais de 2.000 imagens pintadas e gravadas de animais e símbolos abstratos. As pinturas são quase todas de animais. Há apenas um humano e não há flores, árvores ou paisagens. Essa parte foi fácil de descodificar e identificar, mas o significado da maioria dos símbolos abstratos continua por descobrir. Num daqueles felizes acasos do destino, foi uma camada protetora de giz que tornou as cavernas impermeáveis, permitindo que as pinturas e as suas cores vibrantes fossem preservadas quase 20 mil anos. O complexo de cavernas foi aberto ao público poucos anos depois da Segunda Guerra Mundial e logo passou a atrair mais de 1.000 visitantes por dia. E foi aí que começaram os problemas. Em 1955, o dióxido de carbono da respiração dos visitantes, juntamente com o calor e a umidade, afetaram as pinturas. E a introdução do ar-condicionado, em vez de ajudar, trouxe consigo fungos e líquenes. Resultado, o complexo de Lascaux foi fechado ao público nos anos 60 do século passado. Essa foi uma medida de emergência, mas, obviamente, que, pelo seu interesse, as grutas e as pinturas tinham de continuar a ser visitadas. Então, o que fazer? A solução foi uma réplica da caverna, meticulosamente criada até ao mais ínfimo pormenor, e assim, nos anos 80, foi aberto o complexo Lascaux II. Talvez nunca lá tenha ido, mas garanto-lhe que já viu fotos e imagens das pinturas de Lascaux milhares de vezes em milhares de sítios. A principal atração é a Câmara dos Touros, com 4 grandes touros pretos, incluindo um com mais de 5 metros de comprimento, que é a maior pintura animal rupestre de qualquer lugar do mundo. Este é um dos mais importantes achados da pré-história da arte, da representação do mundo, da nossa capacidade para registar e contar histórias. Este foi o princípio da nossa humanidade. Foi o que nos tornou únicos. Foi o que nos permitiu contar e escrever, construir as pirâmides, pintar a Mona Lisa ou até publicar histórias nas redes sociais. A versão moderna das pinturas rupestres. Lascaux tornou-se Património Mundial da Unesco em 1979 e há apenas algumas centenas de metros da caverna original. Lascaux II é uma réplica praticamente idêntica que atrai cerca de 250 mil visitantes por ano. Antes de terminar, fico só a saber que Marcel Ravidat, o tal jovem que a encontrou com o seu cão, o Robô, deixou de ser mecânico e tornou-se no guia e guardião oficial da caverna até à sua morte, em 1995.